Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, onde você está agora assistindo esse canal. É uma alegria chegar até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Fica aqui nossa gratidão ao nosso diretor Rubens, a Roseli e a toda a sua equipe da TV Grandourados. E nossa gratidão também ao pessoal da TV Com Brasil, sempre levando esse programa ao ar em todo o território nacional. Onde você estiver, nossa gratidão pela sua companhia. Deixo aqui um convite especial para você. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero falar da nossa capital, Campo Grande. Campo Grande é uma das lindas capitais do nosso país. Aqui no centro-oeste brasileiro, capital do Mato Grosso do Sul, é uma cidade maravilhosa para passear, para visitar bons restaurantes, conhecer o Aquário do Pantanal, que é uma das belas atrações da nossa capital, e além de outros empreendimentos e tanta coisa boa para você visitar. Conheça então Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, que é a respeito da Companhia de Deus. Moisés, quando estava no Monte Sinai com o povo de Israel, ele deixa muito claro que sem a companhia de Deus é melhor nós não irmos, tá bom? Então, nós vamos dar um intervalo e voltamos para ler e meditar nesse texto maravilhoso da Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O texto que nós vamos ler hoje no programa Mato Grosso do Sul em Foco é o texto de Êxodo, capítulo 33, os versos de 1 a 4, que diz assim: o anjo de Deus irá adiante do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de vós, ou no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles se vestiu os seus atavios. Esse texto é um texto muito curioso do livro de Êxodo. Mostra um momento que o povo de Israel estava no deserto, atravessando o deserto. Aqui eles estão acampados no Monte Sinai, haviam acabado de receber a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, que inclusive Jesus disse: eu não vim revogar esta lei, eu vim cumprir a lei. Aquilo que para nós é impossível, Jesus veio e cumpriu a lei de Deus no nosso lugar. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, que cumpriu a lei de Deus
no nosso lugar. Moisés tinha acabado de receber os 10 mandamentos, chamado também as 2 tábuas da lei. A primeira tábua, que fala dos nossos deveres para com Deus, os 4 primeiros mandamentos, e a segunda tábua, que fala do nosso dever para com o nosso próximo, que são os 6 últimos mandamentos, que prevalecem e continuam valendo para nós, para nosso relacionamento com Deus, para nossa santificação. E Jesus cumpriu fielmente esta lei por nós. Mas o povo está acampado aqui no Monte Sinai. E de repente, depois de dar as tábuas, Deus chama Moisés de volta ao monte para dizer para Moisés como que ele habitaria no meio do seu povo. E começou a dar a Moisés as instruções de como ele deveria fazer o tabernáculo. Aquele tabernáculo seria montado lá no deserto, desmontado, montado, à medida da caminhada do povo de Israel. Ele era móvel, desmontava aqui, montava ali. Os filhos de Levi eram responsáveis tanto pela montagem, quanto pela desmontagem, como pelo levar, conduzir pelo deserto o tabernáculo. Enfim, Moisés está lá no Monte Sinai recebendo as instruções da construção desse tabernáculo, quando de repente Deus diz para Moisés: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Então você desce, porque tem uma bagunça lá no arraial. E Deus ficou muito indignado, muito irado contra o povo de Israel naquele dia. E quando Moisés então desce do Monte Sinai, acompanhado de Josué, o seu companheiro, seu assistente, quando ele aproxima do arraial, ele ouve um barulho no arraial e Josué fala assim: Moisés, ouve, tem um barulho no arraial, tem um alarido. O termo lá é um alarido, é um barulho de uma multidão que falava alguma coisa, cantava alguma coisa. Então Josué fala: tem um alarido estranho lá no arraial. E Moisés fala: é um alarido estranho, porque nem é grito de vencedor, nem é grito de vencido, mas de pessoas que cantam, uma multidão que cantava. Chegando lá, Moisés depara com a cena do bezerro de ouro. Arão havia construído um bezerro de ouro a pedido do povo, e com ouro doado pelo povo para a construção, e estavam adorando um bezerro de ouro, porque diziam: esse tal Moisés que nos tirou do Egito subiu lá para o monte e não voltou mais. 40 dias Moisés tinha passado lá. Moisés fica muito indignado com Arão, e depois daquela indignação toda, ele vai dizer para Arão: que é isso que fizeste, Arão? E o Arão responde: Moisés, não fica irritado, você sabe que o povo é propenso para o mal, o povo quis, eu preparei. E Moisés ficou indignado, queimou aquele bezerro de ouro, quebrou aquelas tábuas que ele havia levado. E o curioso é que houve ali uma punição de Deus com aqueles que adoraram o bezerro de ouro. A Bíblia nunca mostrou qualquer aprovação de Deus à idolatria. Então aquele bezerro foi destruído, foi queimado, os adoradores daquele bezerro foram passados ao fio da espada. E então o Senhor vira para Moisés, e é o texto agora que nós lemos, e fala assim: Moisés, leve esse povo para a terra prometida, mas eu não irei no meio de vós. Eu vou mandar o meu anjo no meio de vós. E aqui estão algumas lições muito importantes para a nossa vida. Muitas pessoas hoje pensam assim: não, Deus não indo, mas dando a bênção e mandando o anjo, está garantido o sucesso, né? Está garantido o sustento, está garantido a bênção, está garantida a entrada na terra. O Senhor não vai, mas o anjo vai, está tudo em casa. Não, Moisés não entendeu assim. Moisés, é nesse contexto que ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, é melhor nós não irmos
a lugar algum. Observa que não há aqui um triunfalismo. Muitas pessoas hoje não querem um relacionamento com Deus, quer só a bênção de Deus. A ideia é o seguinte: Deus me abençoando, é melhor ele ficar mesmo distante. E Deus está falando para Moisés: eu não irei no meio desse povo, porque esse povo é de duro serviço, eles estão me provocando a ira, e eu vou consumir, eu vou destruir, eu vou dizimar esse povo pelo deserto. Então é melhor eu não ir no meio deles. E Moisés então vira para o Senhor e diz: se o Senhor não for no nosso meio, é melhor nós não sairmos daqui, nós não levantaremos o nosso acampamento se o Senhor não for conosco. E interessante que quando ele diz: eu não subirei no meio de vós, mas mandarei o anjo, Moisés recusou. Então, se algum dia você tiver uma proposta dessa, você lembra desse texto de Moisés. Não basta a bênção de Deus, porque não há bênção de Deus maior do que a presença dele, a companhia dele conosco. O Senhor estando presente, é claro que ele é o Deus provedor. As suas bênçãos chegarão a nós também, mas não tem bênção maior do que a presença de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus juntamente com o seu povo. É por isso que Moisés está dizendo: não, essa história de mandar um anjo, mas o Senhor não estar presente conosco, ela não atende, ela não satisfaz, nós não iremos daqui. E eu quero desafiar você nisso. Nós estamos começando um novo ano, e muitas pessoas sequer talvez buscaram a presença de Deus para esse novo ano. E deixa eu dizer para você: se o Senhor não for conosco, é melhor nós não irmos a lugar algum. Sem a presença de Deus, a vida se torna um vazio. É Ele que dá sentido à vida, é Ele que dá alegria à vida, é Ele que cuida da vida, é Ele que protege a vida. Nós bebemos a água de Deus, nós respiramos o ar de Deus, nós comemos a comida que Deus nos dá por sua graça e misericórdia, e sem a presença de Deus a vida perde completamente o sentido. E é isso que Moisés está dizendo: se o Senhor não for no nosso meio, nós não iremos a lugar algum. E é o mesmo que eu quero dizer aqui para você, a mim: se Deus não for conosco, é melhor não irmos, é melhor não levantarmos o nosso acampamento. Este é um princípio que nós temos que entender. A bênção não é melhor do que a presença do Senhor. Não há nada mais abençoador para nós do que a presença de Deus conosco. Lembre disso. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua companhia, onde você estiver. Hoje eu quero deixar um abraço aqui aos nossos telespectadores lá do Amazonas e do Acre. Deixar também um abraço para os nossos telespectadores do estado de Rondônia, sempre ligados aqui conosco. Nossa gratidão. Deus abençoe a sua vida onde você estiver. E hoje nós estamos falando sobre Moisés com o povo de Israel no Monte Sinai, quando Deus diz: eu vou mandar o anjo, mas eu não irei no meio de vocês, porque esse povo é de dura serviço e eu vou dizimá-los com a minha ira pelo deserto. E olha o que aconteceu, grande parte disso, pelo deserto. A maioria desse povo não entrou na terra prometida por causa da sua incredulidade, por causa da dureza do seu coração. Não tem coisa pior para um ser humano do que a incredulidade, do que a dureza do coração. Vive no mundo de Deus, come das coisas que Deus dá e não reconhece a Deus e não busca a presença de Deus, não busca a companhia de Deus. Esse texto nos mostra que Deus quer
um relacionamento com o seu povo. Não quer apenas abençoar, quer um relacionamento. É muito simples você entender isso. Imagina você, pai, que tem um filho que não quer a sua presença, não quer a sua companhia, não quer o seu conselho, só quer o seu sustento. Imagina se isso é um relacionamento sadio entre um pai e um filho, ou entre um filho e os seus pais. Não quer a presença, não quer a companhia, não quer o conselho, só quer a bênção, só quer o benefício, só quer o pix, né? Só quer o sustento. Não é um relacionamento sadio. E é isso que Deus está mostrando aqui. Isso não é um relacionamento sadio. Moisés está dizendo: se o Senhor não for conosco, que sentido terá a bênção do Senhor sem a companhia, sem a presença do Senhor conosco? Por isso que muitas pessoas vivem uma vida vazia, vivem uma vida completamente sem sentido, porque sem a presença de Deus conosco, a vida fica sem sentido. Interessante que quando Deus falou isso para Moisés, e Moisés repetiu isso ao povo, o texto vai dizer aqui no versículo de número 4 assim: olha, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, a chorar, e nenhum deles vestiu seus atavios. Olha, o povo entendeu isso como uma má notícia. Qual que é a má notícia? É que Deus ia mandar o anjo, ia dar as bênçãos, mas não estaria mais presente no meio do seu povo. O povo ouviu essas más notícias, ou seja, pôs-se a prantear e a chorar. Isso aqui é um aspecto muito importante, porque o povo reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua transgressão, e isso na Bíblia se chama arrependimento. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós quebramos a lei de Deus, quebramos o mandamento de Deus, caímos numa transgressão, numa situação pecaminosa, isso é chamado de arrependimento. Quando a pessoa reconhece o seu erro e volta o seu coração para Deus. O ato deles não vestirem os seus atavios demonstra aqui um arrependimento sincero, um arrependimento maduro. O versículo de número 6 vai dizer que tiraram os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Aqui é o símbolo de um arrependimento prolongado. Eles não mais colocaram os seus atavios. Lembra que lá Moisés tinha tido a experiência com Deus, e Deus lá na sarça, e o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Moisés teve que tirar os seus atavios, tirar a sandália dos pés, como uma prova de reverência, de respeito, de alguém que aproxima do Todo-Poderoso. Muitas pessoas querem aproximar de Deus ou tratar Deus de qualquer forma. Nós vemos aí artistas, é o cara lá de cima, uma total falta de respeito com a pessoa de Deus, com o ser de Deus. Tem gente que entra na igreja e não entende que está na casa do Senhor, às vezes não consegue tirar um boné da cabeça. Então, quer dizer, não entende que essas coisas são símbolos de reverência, de estarmos na presença de alguém santo. É o pecador na presença do santo, é o mortal na presença daquele que é imortal. Então há um ato de reverência, de temor no coração do povo, que eles tiram os seus atavios, como Moisés havia tirado as sandálias dos pés, e não colocam mais os seus atavios, como uma forma de arrependimento. E é interessante porque uma das formas como nós vemos um progresso espiritual na vida de alguém é a forma como ele trata o seu ouro. Ou você vai fazer com ele um bezerro de ouro para transgredir a lei de Deus, ou vai fazer como o povo de Israel fez mais adiante, de pegar aquele ouro, entregar para Moisés, construir o tabernáculo para glorificar o nome de Deus.
Então uma das formas que a gente vê o progresso espiritual da pessoa é a forma como ela trata o seu ouro, se é para glorificar a Deus ou se é para se rebelar contra Deus, afastar-se de Deus. Então o povo tirou os seus atavios, e o texto vai seguir aqui mostrando que Moisés armou a sua tenda fora do arraial, e o Senhor falava ali com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. E é neste falar com Deus que Moisés então vai dizer o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Isso aqui é para nos mostrar que não existe bênção maior do que a presença do Senhor com o seu povo. Então Deus manda Moisés voltar ao Monte Sinai e retomar aquelas instruções sobre a construção do tabernáculo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, não de um bezerro de ouro para ser adorado, mas do Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus que servimos e adoramos de coração, e que nós sabemos que sem a presença dele a vida é completamente vazia. Moisés vai dizer aqui que o que fazia diferença para eles, e todos os povos da terra reconheciam que Israel era o povo de Deus, era exatamente porque Deus estava no meio do seu povo. Qual é o Deus que caminha com o seu povo, senão o Senhor nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro? A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, ele não tem corpo como os homens, ele não é palpável, ele não é material que você pode tocar nele, não. Ele se faz presente espiritualmente no nosso meio, mas sem a presença dele, sem a companhia dele, a vida não tem sentido. E depois, quando Jesus é apresentado pelos profetas, vai dizer assim que ele é o Emanuel, é o Deus conosco, que não nos abandona, que não nos desampara, que não nos deixa sós, e é ele quem dá sentido à vida. Eu gosto muito daquele texto lá de João, quando fala da mulher samaritana, e ela fala, quando vier o Messias, ele vai nos revelar todas as coisas. Ou seja, quando vier o Cristo, as coisas vão ganhar sentido, e é verdade, é em Cristo que a nossa vida ganha sentido. Ele é o Deus conosco, presente conosco, e ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Jesus então é a essência desta mensagem que Deus dá a Moisés, e que Moisés fala com Deus aqui, da presença dele, não do anjo, mas da presença dele no meio do seu povo. E Jesus veio tabernacular conosco, ele veio habitar conosco, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, é ele que dá sentido à nossa vida, é ele que dá sentido à nossa existência, é ele que dá sentido à nossa história, é ele que dá sentido à nossa fé, é ele que dá esperança ao nosso coração. Você já entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se não, faça isso urgentemente, porque ele é o Emanuel, Deus conosco, é ele que dá sentido à nossa caminhada neste mundo, rumo à vida eterna, rumo à nossa Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar,
Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nós queremos orar com você e orar também por você. Que esta presença do Senhor seja real também na sua vida, na sua casa, no seu lar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos mandou Jesus, o teu Filho, para habitar conosco. Emanuel, Deus conosco. E quando Ele subiu aos céus, Ele não nos deixou órfãos, mas Ele mandou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos selar, para habitar no nosso coração, nos encorajar, nos santificar, nos ensinar, nos guiar a toda a verdade, para trazer ao nosso coração o sentido de todas as coisas. Muito obrigado a Deus porque em Cristo a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha dignidade. O Senhor não só nos salva, mas também resgata a nossa dignidade, o valor com que o Senhor nos criou. O pecado perturbou, tirou, afastou, ofuscou a tua imagem em nós, mas agora em Cristo esta imagem é restaurada. Bendito seja o teu nome. Oramos agradecidos por causa da tua presença conosco, e se o Senhor não for conosco, não for adiante de nós, é melhor nós não irmos a lugar algum. Portanto, ó Deus, dá-nos a tua bênção, a tua graça, a tua paz neste momento. Oramos por aqueles que nos ouvem, nos assistem em todo o Brasil, onde chegar este programa. Que a graça bendita do Senhor esteja sobre a vida, sobre o lar deste que nos ouve, nos acompanha neste momento. Oramos no nome muito amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e na TV Com Brasil. Continue na programação deste canal.